Você sabia que nem sempre, quando as pessoas falam que estou com depressão, isso significa que elas têm o que a gente chama de transtorno depressivo maior? Meu nome é Danilo Borges, sou médico psiquiatra e hoje eu vou te explicar que nem toda depressão significa que é de fato uma doença depressiva. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal. Quando uma pessoa fala que tem depressão, é importante eu diferenciar depressão em três termos. O primeiro termo seria depressão no sentido de tristeza. E aí a pessoa fala, estou deprimida, sendo que na verdade ela está se referindo a um quadro de tristeza normal. Tristeza é uma emoção normal. Todos nós ficamos tristes em algum momento de nossas vidas. A perda de um ente querido, a separação com uma pessoa que a gente tanto gosta, não passar numa prova, tudo isso pode gerar uma tristeza no ser humano. Agora, como é que eu diferencio uma tristeza de um quadro de doença? A tristeza está associada com um quadro mais leve, mais brando, que não causa necessariamente um prejuízo na minha vida. Já um quadro de depressão, como doença, a gente sabe que aqui é muito intensa a tristeza que a pessoa apresenta. É intensa a ponto de ela não conseguir mais trabalhar, não conseguir estudar, não conseguir ter um relacionamento com as outras pessoas. Ou seja, a tristeza ocasionando prejuízo na vida do indivíduo. E lógico, como doença depressiva, a gente sabe que a tristeza ela vem acompanhada de outros sintomas, como uma falta de interesse e prazer pelas outras coisas, a alteração de sono, que pode ser dormir demais ou insônia, a alteração de apetite, que é comer demais, ou a pessoa perder completamente o apetite, pode ter sentimento de culpa e inutilidade e ainda pode existir ideação com pensamento suicida. Então, quando um leigo fala de depressão, ele pode estar se referindo simplesmente à tristeza. Então, esse seria o primeiro termo. Em que a tristeza ou a depressão se refere. A gente tem um segundo significado aí para depressão. A gente pode estar falando de depressão quando fulano de tal está com depressão. Aí sim, um quadro de transtorno depressivo maior. Isso é um quadro de depressão doença mesmo. O quadro de transtorno depressivo maior até já diferenciei da tristeza. A depressão é aquele quadro em que a pessoa apresenta tristeza, falta de interesse e prazer por coisas que antes ela gostava, alteração de sono, alteração de apetite, ideia de culpa, inutilidade, sem energia, sem forças para fazer as coisas do dia a dia, dificuldade de raciocinar, dificuldade de tomar decisões, é difícil pegar um livro para leitura, é difícil executar as coisas que antes executava. Pode existir, inclusive, um pensamento suicida. Um quadro de depressão, doença, um transtorno depressivo maior, a pessoa pode nem ter tristeza, olha que interessante. A pessoa pode ter um transtorno depressivo maior e ter o que a gente chama de anedonia, que é a perda de prazer por coisas que antes ele gostava. Então, esse seria o segundo significado para um quadro de depressão. E o terceiro quadro de depressão, e é nesse que eu quero detalhar mais. A gente pode estar se referindo, quando a gente fala assim, fulano está com depressão, a um quadro que a gente fala sindrômico. O que quer dizer uma síndrome? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então, quando eu falo assim, é uma síndrome depressiva, a pessoa pode estar com tristeza, com falta de prazer, com alteração de sono, não quer mais fazer nada, falta de motivação, falta de iniciativa. E aí, você fala assim, Danilo, mas isso que você está falando, essa síndrome depressiva, é a mesma coisa de depressão doença. Não, porque aí quando eu falo em síndrome depressiva, o paciente pode ter esses sintomas secundários a outras condições. É importante, quando uma pessoa apresenta essa síndrome depressiva, que se investigue outras causas. Um paciente que chega para mim e apresenta esses sintomas, pode ser um transtorno depressivo maior? Pode ser, mas inicialmente eu tenho que solicitar uns exames básicos. Por quê? Porque ele pode ter um quadro de hipotireoidismo, uma função inadequada da tireoide, e aí isso ocasionar esses sintomas depressivos. Uma pessoa que tem problema tireoidiano, hipotireoidismo,
pode ter uma sonolência excessiva, pode ter um cansaço muito intenso, pode ter um quadro de tristeza, pode ter então várias alterações, né? O ganho de peso, uma sonolência excessiva aí fazem parte de um quadro de hipotireoidismo. Então, normalmente, quando um paciente chega numa síndrome depressiva, uma das questões que a gente solicita e tem que avaliar é o hipotireoidismo. Uma pessoa também que está com anemia, ela pode apresentar com fraqueza, falta de motivação, falta de iniciativa, cansaço pelo corpo, pode apresentar um pensamento mais lento. Então, essa síndrome depressiva pode estar sendo ocasionada por uma anemia. A gente pode estar diante também de um paciente que está usando muito álcool, usando muita substância ilícita, às vezes antihipertensivo, a pessoa está usando o Rocutan, a isotretinoína, pode dar alguns sintomas depressivos em alguns pacientes. Então eu tenho que tomar muito esse cuidado, porque essa síndrome depressiva, esses sintomas depressivos, eles podem ser causados por outras condições. Então o que eu quero deixar bem claro aqui? Quando um paciente fala, estou deprimido, eu posso estar diante de 3 situações. Um quadro de tristeza normal, aquelas tristeza da vida. Eu posso estar diante de um quadro de transtorno depressivo maior, que seria a depressão de fato, e eu posso estar diante de uma outra condição não psiquiátrica que está gerando o sintoma depressivo. Por isso que quando chega um paciente com queixas depressivas, é importante eu fazer alguns exames para excluir hipotireoidismo, anemia, exemplos. E tem que investigar a história de vida dessa pessoa, porque pode ser que ela esteja tomando um remédio que está ocasionando os sintomas depressivos. Mas Danilo, isso faz diferença no tratamento? Lógico que faz. Se eu estou com um paciente que está com a depressão com sinônimo de tristeza, não é tratamento medicamentoso. Aí muitas vezes a psicoterapia sozinha, e às vezes nem psicoterapia o paciente precisa, porque tristeza todos nós temos. Se for um quadro de transtorno depressivo maior, talvez seja necessário entrar com um antidepressivo ou ainda entrar com psicoterapia. E se for um quadro de uma outra condição gerando sintomas depressivos, vamos pegar como exemplo o hipotireoidismo. Eu tenho que tratar, é o hipotireoidismo. Ah, é anemia? Eu tenho que tratar, é a anemia. Então é importante essa diferenciação, porque isso vai ser determinante na melhora do paciente. Era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Um grande abraço e até um próximo vídeo.